Boa tarde a todos, agora sim. Tudo bom? Vamos lá, tudo bom, pessoal, também online aí? Vamos falar um pouquinho sobre como a gente escala a agilidade com o fluxo unificado. Vou contar um pouquinho da história, um pouquinho de como a gente usa, tentar explicar um pouquinho do método. Tem mais algumas coisas por trás que eu vou tentar resumir tudo dele numa talk rapidinha para vocês. Vamos ver como é que a gente consegue passar por isso, né? Tem que ligar? Tá ligado? Beleza. Então, primeiro, um pouquinho sobre o desafio de escalar, né? Como é que a gente usa agilidade não só num time, mas também na organização, conectando times e assim vai. A gente acaba tendo que passar por isso, principalmente porque a gente vai equilibrar a capacidade de demanda. A gente tem um time que está ficando sobrecarregado, preciso quebrar em 2 times, ou eu tenho demanda chegando de diferentes clientes, diferentes situações, e você tem um time só trabalhando ou com Scrum, ou com Kanban, alguma coisa de agilidade, você começa a ter que fazer isso em mais times e mais espaço na organização. E aí, a gente começou a utilizar o fluxo unificado para trabalhar com múltiplos times em múltiplos projetos e times. E a gente foi compartilhando isso tudo. Mas é um dos desafios, né, dentro das organizações, como é que a gente casa isso tudo. Como é que a gente consegue aplicar as teorias da agilidade saindo do universo de time. Porque quando a gente lê as primeiras teorias Scrum, XP, muito focado em times, né? XP, inclusive, dizia para times pequenos, o Scrum coloca uma limitação de quantidade de pessoas, então como é que a gente faz isso para outras partes, né? E como é que a gente faz isso? Usando a mentalidade de agilidade, ao invés de só ter uma estrutura hierárquica grande, com uma distribuição grande de pessoas. Como é que a gente consegue vincular a agilidade nesse processo como um todo? E aí uma das coisas que tem sido frequente nas organizações é gerenciar as dependências. Como que a gente consegue gerenciar essa conexão entre times? E eu estou vendo até um pouco exagerado essa questão de como a gente gerencia a dependência, tentando controlar, tentando organizar, documentar. No final das contas, algumas organizações estão voltando para aquele planejamento lá de caminho crítico, primeiro para esse, depois para aquele outro. Então a gente está gerenciando demais essas dependências. Então vamos ver outras formas da gente lidar com isso em relação às dependências. Outro problema que a gente tem é o tempo para a gente iniciar um novo produto ou um novo projeto. Porque quando a gente tem um time e inicia um projeto, você tem toda a preparação para começar aquele projeto, aquele nova iniciativa, e depois você precisa criar um novo, ou esse time precisa tratar outra informação, outro projeto, você também tem esses inícios e fins de projeto que podem demorar. E para múltiplos projetos, múltiplos times dentro da organização, isso também pode ser um problema e uma dificuldade. Isso tudo que eu estou passando para vocês, a gente vai ver o fluxo unificado resolvendo de alguma forma, ou pelo menos auxiliando, né? Tempo também para as mudanças estratégicas. De repente, mudou a estratégia, mudou o objetivo, mudou o cenário. A gente acabou de passar por uma mudança muito grande, que todos os planejamentos tiveram que ser refeitos com a pandemia, né? E aí tudo, quando estourou a pandemia, tudo remoto, todos os planejamentos mudaram, não só de como a gente estava dentro das empresas, o remoto, presencial, mas também os projetos. Calma aí, eu estava fazendo um projeto para uma loja física, calma aí, para esse projeto. Agora eu tenho que fazer um projeto para uma loja virtual. Então os projetos mudaram, os objetivos mudaram, as vendas, tudo dentro do cenário. E como que você consegue fazer essa mudança de uma forma mais rápida, onde você sofre menos nesse processo, nessa mudança rápida de estratégia dentro do cenário? Então isso é a ideia do fluxo unificado para a gente resolver esses problemas de escala, né? Então a gente vai fazer com o fluxo unificado uma situação onde a gente tem múltiplos times, atendendo múltiplos projetos ou demandas, em um fluxo comum, com o backlog compartilhado e um balanceamento de carga, ou balanceamento de pressão. Então, quais são as técnicas que a gente usa para poder fazer esse balanceamento e para resolver esses problemas de escala? O fluxo unificado foi criado pela Objective e pela Thaler, são co-criadores, tá? Em diferentes momentos da história, algum deles trabalhou de uma forma, trabalhou de outra, e teve um momento que eles trocaram figurinha lá atrás, por volta de 2014, 2015, não lembro exatamente a data. A Object já trabalhava com uma forma muito parecida que eu vou mostrar para vocês, inclusive tem imagem do board deles, de como eles já trabalhavam lá. E a Thaler estava com trabalhos similares, e
através da comunidade, Kanban, de agilidade, o pessoal indicou, ó, Celso, da Thaler, conversa lá com o Ramon da Object, que eles estão fazendo um negócio parecido com o que vocês estão fazendo. E aí começou essa troca de figurinhas. Lá atrás, a Objective chamava o modelo dela próprio de The Spice Must Flow. Galera nerd de TI, né? Gosta de umas coisas diferentes, assim, vem do filme Duna, essa questão. E a Thaler chamava de fluxo único, mas ainda tinha um pouquinho de dificuldade ali com o nome, porque algumas pessoas entendiam errado e assim vai. E a Thaler usou muito os ensinamentos do que viu da Objective e também dos ensinamentos teóricos ali do Don Heinzen com o Product Development Flow, que é uma base muito grande para fluxo, né? E cunhou o termo fluxo unificado, que aí depois as duas empresas passaram a compartilhar isso e divulgar juntos para o mercado. Então, para já materializar para vocês, já vamos mostrar o case Objective, depois eu mostro uma forma de você chegar no fluxo unificado e para a gente entender um pouco mais os detalhes. Então, primeiro eu estou mostrando já o avançado. Então, você não vai começar dessa forma que eu vou mostrar primeiro. Então, controle a ansiedade. Eu vou mostrar uma forma bem avançada, depois eu faço um passo a passo para a gente conseguir chegar numa coisa desse tipo. Tá? Então, depois de vários e vários anos a Objective trabalhando com essa visão de fluxo unificado, ela chamava na época, né, o The Spice Must Flow. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um quadro onde a gente tem 17 iniciativas, né, que elas ficam aqui, não só pelos logos, mas também porque cada logo tem uma divisão também em outras duas iniciativas, e 8 times integrados no mesmo quadro. A visão de time aqui ainda existia, é interessante até o comparativo com a palestra anterior falando sobre time, formação de times e assim vai, então a gente vai brincar com isso aqui bastante, porque a gente vai misturar o time e a organização. Esse grupo também fazia parte de um time maior, não só o time pequeno, então também tem a formação desse time maior. Né? E aí cada um dos times, ó, o time do Hermes, o time do Guto, o time do Natan, o time do Heron, e assim vai. Nessa época, a gente ainda tinha alguns times focados numa tecnologia ou num projeto específico. Como, por exemplo, ó, o time do Natan está nesse projeto do símbolo laranja. O Heron nesse projeto do caixinha. Mas o time do Anderson já está misturando um pouquinho. E assim vai. Então, a gente vai permitindo essa mistura com o tempo. Mas para acontecer essa mistura, tem uma maturidade que precisa acontecer. E a gente vai chegar lá. Mais algumas observações aqui. A gente usava o sistema puxado, né? Questão de fluxo. Então, os slots, os quadradinhos aqui, é a disponibilidade de quantidade de trabalho que pode ser feito. Então, a gente não usava um número, como é muito comum no Kanban. A gente usava os slots. Então, esses slots disponíveis, eu tenho 4 slots disponíveis, 4 trabalhos novos podem ser puxados. E aqui também tem esses slots, também na parte de revisão. Então, a revisão, você percebe, podem ser feitas 6 revisões em paralelo para 8 times. Então, essa revisão precisa ser muito mais rápida. A gente pode falar um pouquinho mais disso também. Né? Aí, as filas compartilhadas. Então, todos os 8 times podiam puxar do mesmo backlog de qualquer projeto. Por isso que eu estou falando que isso aqui era uma coisa mais avançada. A gente vai chegar lá depois com um passo a passo. Nesse momento aqui da empresa, a gente já permitia que qualquer time pegasse qualquer demanda de qualquer projeto. Aí já começa a vir na cabeça de vocês. Como é que é o compartilhamento de conhecimento? Como é que é isso? Como é que é a posse de um profissional? Ele pertence a um time, não pertence a outro? Assim, tem muita coisa aí para a gente poder citar várias práticas que a gente foi fazendo. E também a parte da revisão. Né? A revisão do que era feito, do trabalho que era feito dos times, qualquer um podia revisar o trabalho de outro time. E geralmente quem fazia as revisões eram líderes, uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, porque eles se liberavam e eles já iam direto na revisão primeiro para depois puxar uma atividade nova. Eles tinham mais consciência nesse processo. Mas a gente não limitava. A gente permitia que qualquer um pudesse fazer a revisão, mesmo uma pessoa mais júnior. Óbvio que a gente vai evoluindo isso e aumentando o conhecimento de todos. Mais um pouquinho, pareamento e mover as pessoas entre times. Você percebe em alguns times, ó, aqui eu tenho Garg e Moreno trabalhando junto, aqui eu tenho Mônica e Alexandre, aqui eu tenho Pablo e Jonathan, mas tem uma outra situação onde estão trabalhando sozinhos, o Zambra trabalhando sozinho, o Alexandre trabalhando sozinho.
Nessa época, a gente estimulava fazer todos os trabalhos em par, em pair programming. Isso era uma das formas da gente compartilhar o conhecimento. Então, você já começa a melhorar essa dúvida que já começa a gerar na cabeça de você, assim, pô, mas como é que eu vou trabalhar num projeto que eu não sei, numa tecnologia que eu não conheço? Vamos por partes, vamos com calma. Mas uma das coisas era a questão do pareamento. Então, e a gente também tinha as pessoas que, os times aqui também representados aqui do lado, com as pessoas que estavam de férias, com alguma representação de situação de o pessoal estar ausente, alguma coisa desse tipo, ou disponível para poder fazer algum pareamento, alguma coisa. E a gente também fazia a técnica de mover as pessoas entre os times, que é muito comum na administração, job rotation. Só que a gente usava essa ideia de mover entre os times, a gente chamava dessa forma, porque é uma técnica que vem do XP, um método ágil que poucos conhecem. Lá no início do Manifesto Ágil, quando o manifesto foi assinado, o XP era o principal método ágil. Inclusive, quando as pessoas respondiam, você faz ágil? Aí a pessoa respondia, sim, eu faço XP. Hoje em dia é o quê? É o Scrum, né? Você faz ágil? Sim, eu faço Scrum. Mas na época era o XP. E no XP tem essa técnica de mover as pessoas entre os times, porque ele não queria que a gente criasse silos de conhecimentos. Da mesma forma como a gente fala de silos organizacionais, também pode ocorrer silos de conhecimentos. Aquele pedaço do projeto só fulano ou só aquela área conhece. Então ele estimulava essa troca. A gente ampliou essa troca em movimentação entre times para todo mundo conhecer, inclusive dos diferentes projetos. Então eu mencionei para vocês que alguns times eram concentrados num projeto, como por exemplo o time do Heron, só que de repente saiu uma pessoa do time do Heron e ia para o time do Anderson, um do Anderson para o Peter, e assim vai. Então vinha uma pessoa do Natan para o time do Heron. E aí ele passava a conhecer o projeto de caixinha, mas ele já conhecia o projeto Laranjinha. Então, quando mudava a prioridade, a gente tinha mais pessoas que conheciam os projetos. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Tem que fazer com calma, tem o processo de formação de time, evolução, para até chegar num nível de performance, e assim vai. Então, a gente também tinha técnicas para fazer isso de forma saudável. Mais um pouquinho, sinais visuais e automação. A gente abusava muito da automação e dos sinais visuais. Aqui tem um sinal vermelho pedindo ajuda, a gente tem aqui na lateral as cargas de trabalhos, né? Então, a gente percebe o projeto Laranjinha com muitos números, né? Muita carga de trabalho, ele estava com uma prioridade grande. Mas por que esses números estão vermelhos? Porque a carga foi de 12, mas no momento foi baixada para 9. Se você conseguir visualizar, talvez é difícil, o 10, o 11 e o 12 estão com um pontilhadinho em volta. Por quê? Porque a carga foi reduzida. Só que você para de fazer o item 10, 11 e 12? Não. Quando você terminar este item, a carga voltou à sua carga correta. E aí, esses 3 a pessoa começa a fazer de outro projeto. De qual projeto? Dos que estão verdinho. Então a gente tem 4 iniciativas verdes, que é quando a pessoa terminar daquele, ele vem para esse que está verdinho. Então você vai forçando esse compartilhamento e esse trabalho em outros projetos. Pô, mas eu não sei desse outro projeto, como é que eu vou pegar uma tarefa de outro projeto? Chama alguém que conhece. Faz um par. Ou talvez, em vez de você puxar uma nova atividade, senta junto com alguém que está sem par e dá aquele projeto que você ainda não conhece, que aí no futuro você vai poder puxar uma atividade também. Então a gente estimulava muito essa autonomia, esse compartilhamento e essa tomada de decisão das pessoas. Vou ajudar fulano ou vou puxar uma nova atividade. A própria pessoa podia tomar decisões desse tipo. Tá? E a automação para tudo, né? A gente também deixava um pedaço da carga de trabalho disponível para esse tipo de situação. Eu diminuí a carga num lugar, aumentei em outra, para a gente poder fazer uma manobra no nosso fluxo, para um carro fazer uma manobra no trânsito. Tem que ter espaço para ele ir para outra faixa. Se ele não tiver espaço, ou vai cometer um acidente, ou vai travar o trânsito ali. Né? A gente não vai conseguir fazer as pessoas se ajudarem. No trabalho também, se a gente quer ter um fluxo ótimo, uma coisa funcionando dentro do nosso ambiente, a gente também vai ter que ter espaço de movimentação. Então, quando a gente mudava uma carga aqui, esses slots vazios eram os primeiros slots a serem pegos da próxima demanda que foi ampliada de carga, e aí conforme os outros iam terminando, eles iam ou fazendo par com as novas pessoas, ou se adequando
dentro do nosso cenário. A gente tinha aqui 34 de carga distribuído entre os projetos e 38 trabalhos disponíveis para a gente poder fazer essa separação. E perceba que a gente limitou o IP em 38, né? Só que a gente chegou a trabalhar com 100 pessoas nesse quadro. Então a gente chegou a ter 100% de pareamento e, inclusive, algumas pessoas formando 4 pessoas junto trabalhando, formando um mob em algumas situações do dia a dia. Então, a gente foi estressando bastante essa questão de trabalhar em par, compartilhar conhecimento e assim vai. E esse é o gráfico do histórico desse período que a gente está vendo. Tá? Então, aqui a gente está olhando de março de 2010 a dezembro de 2012, então quase 3 anos de dados, e a gente vê uma barrigona vermelha aqui, né? O vermelho é o em desenvolvimento, o verde o feito, e o azul quase não dá para enxergar, tem uma linhazinha azul bem fininha em volta aqui do gráfico, que é o backlog. Então a gente teve um momento na nossa história que a gente tinha mais de 500 itens ao mesmo tempo em desenvolvimento. A gente vê a escala aqui, ó, 0, 500, 1000, 1500 e assim vai. Então teve momentos que a gente fez muito paralelismo. E a gente resolveu esse paralelismo limitando o IP. Foi quando a gente falou There Can Be Only One. Outra referência nerd, agora ao Highlander, né? Quem, o pessoal mais das antigas vai lembrar. Para a gente falar, ó, só pode sobrar uma demanda com você, para você focar, para você ter consciência do que você está fazendo, melhorar o seu trabalho e assim vai. E a gente percebe as angulações aqui do gráfico, né? Do concluído, principalmente. Ele está nessa angulação, aí aqui foi o momento de limitação de WIP, e quando a gente finalmente entrou em fluxo, que como eu citei para vocês, a Object ainda chamava nessa época de The Spice Must Flow. Né? A gente fez esse gráfico no final ali de 2012, para simbolizar esse período, e chamava ainda de The Spice Must Flow. Então, o momento que entrou em fluxo, olha a disparada que deu. A angulação do gráfico, a nossa produtividade aumentou drasticamente. E aqui embaixo é uma relação o mesmo período aqui embaixo, tá? Também de março de 2010 a dezembro de 2012, só que aqui embaixo a gente está mostrando o tempo gasto resolvendo bugs. E você percebe que quando a gente entrou em fluxo, isso começou a cair. A qualidade do que a gente estava fazendo começou cada vez mais a melhorar, por causa do autopareamento, por causa do compartilhamento de conhecimento, porque a gente se baseava muito em testes automatizados, até para facilitar a movimentação de uma pessoa de um time para o outro. Quando ele chega num projeto novo, roda os testes, está tudo rodando, beleza, vou fazer alterações. Fiz as minhas alterações, eu não tenho tanto conhecimento. Então, roda os testes novamente, opa, você errou aqui, 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 ali. O teste ajudava, inclusive, a entender o projeto, a entender o sistema. E a pessoa ganhava um conhecimento muito mais acelerado, porque ela começava a perceber aonde está falhando, aonde está quebrando quando ela mexe em algum lugar. Então, acelerava também o processo de conhecimento. Muita automação, como eu citei. Então, melhorou muito a qualidade também. A gente aqui tinha por volta de 40% do nosso tempo gasto em bugs, caiu para níveis de cerca de 5%. E esses são os resultados ali do ambiente Objective, né? Nesse período. Um aumento de produtividade de 6 vezes, previsibilidade de 98%, a gente acertava quase sempre os prazos que a gente se comprometia. Mas, Pedro, é fácil acertar prazo. Você aumenta a carga de um projeto, diminui a do outro, e aí você vai equilibrando e puxando e tudo mais. Mas também a gente fazia um trabalho muito grande de métricas, olhando para o histórico, olhando para fazer uma previsão de como a gente conseguia organizar isso dentro do projeto. E outra coisa que ajudou essa previsibilidade foi o aumento de produtividade que a gente teve com isso. Né? A qualidade ali de 43% do tempo gasto em bugs para menos de 10% e um turnover de 1%. Por que a gente sempre fala com orgulho também desse ponto de turnover? Porque durante cerca de 4, 5 anos, uma única pessoa saía do time por ano. Uma única pessoa pedia demissão. Isso era um ambiente de alta motivação. Você estava o tempo inteiro desafiando as pessoas a trabalhar num projeto novo, a fazer alguma coisa interessante, compartilhando o conhecimento e crescendo junto com o time. Uma pessoa que entrava sênior, o júnior nesse time, compartilhava o conhecimento e sentava em par com tanta pessoa diferente e aprendia tanto dentro desse ambiente, que ela crescia drasticamente. Então, essa valorização pelo conhecimento ajudava muito a o time continuar trabalhando ali e motivado dentro do ambiente.
A gente depois replicou essa mesma iniciativa na Code IT. Aqui, quando eu mostrei os resultados da Objective, a gente saiu de um time que já trabalhava com agilidade e foi para o fluxo unificado. Aqui no Code IT era um time que trabalhava em waterfall. Então, eles saíram de um mato mais alto para melhorias, né? Então, a gente aumentou produtividade em 99%, previsibilidade mais de 90%, bugs também tinham um nível alto, né, de 60%, e caiu para menos de 10%, e esse time fazia muita hora extra antes da gente chegar, antes de começar a fazer com fluxo unificado, e passaram a fazer menos de 50 horas de horas extras, aí em função de ambiente e algumas outras coisas. Uma coisa importante entre esses dois projetos. Uma das pessoas que participou do projeto da Object veio para cá, para a Code IT, para gerenciar esse time. Então, foi mais fácil o convencimento, quando você muda a liderança, quando você tem o buy-in da liderança, você acelera esse processo. Então, na Code IT, a gente teve esse benefício, a liderança era uma liderança que tinha vivido o ambiente da Object para poder aceitar tudo o que a gente estava fazendo de mudança. Mas também foi mais rápido, né? O Object a gente estava aprendendo, Code IT a gente já sabia. Vamos trabalhar desse jeito, vamos fazer. Acelerou o processo. E tem mais alguns outros cases. Como eu citei para vocês, a Thaler é um dos cases de fluxo unificado e que fala e que traz para a gente há bastante tempo. A Thaler foi, inclusive, a primeira, entre as duas empresas, a Objective e a Thaler foi a primeira a formalizar isso como método, divulgar para o mercado e assim vai. E a Objective, como case maior, veio junto e as duas compartilham ali a cocriação, né? Tem também um case da Dafit, dentro de um e-commerce, com 120 pessoas de TI, e a gente está já há 2 anos implantando na Natura, e aí é fora da área de tecnologia. Aí já é um desafio novo. É numa área de produção de cosméticos, né? Então a gente já muda um pouco esse cenário. Algumas técnicas que a gente usa específicas de TI, a gente tem que achar uma correlação para poder resolver algumas questões, mas a gente também está já colhendo alguns frutos, já fizemos apresentações em eventos e assim vai. Agora vamos voltar lá atrás. Vou começar a trabalhar com algo parecido com o fluxo unificado ou com o próprio fluxo unificado. Porque a gente percebe que o fluxo unificado tem um certo padrão que acaba acontecendo nas empresas, que eu preciso compartilhar entre projetos. Na Thaler, por exemplo, a Thaler fala muito, eu tinha muito projeto pequenininho. Como eu tinha muito projeto pequenininho, eu precisava dessa flexibilidade, né? Então, tem várias empresas que têm um certo padrão em relação a isso. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso? Você começa compartilhando o seu trabalho entre as pessoas do time. Para uma pessoa fazer uma parte do trabalho, outra pessoa fazer outra, e assim vai. Então, a gente começa pela gestão visual. E aí você vai comparando as diferentes gestões visuais entre os times. Não está indo. Você pode passar para mim? Você vai pegando esses múltiplos times e vai entendendo. Agora voltou, obrigado. Então você vai entendendo, ó, eu tenho um time que tem um processo, eu tenho outro, e assim vai. Então você vai tendo várias gestões visuais em diferentes times. Isso é o que a gente tem hoje em dia, principalmente quando a gente não está mesclando isso e não está trazendo essa flexibilidade. E cada time tem um fluxo, tem uma forma diferente de trabalhar. Qual que é o fluxo que eu vou primeiro unificar? Esse é o trabalho que a gente faz hoje com várias empresas, colocando o fluxo unificado quando isso tem uma aderência ao cenário. A gente pega primeiro os fluxos que são parecidos, né? Então, os fluxos, os 2 roxinhos ou os 2 laranjas, seriam os primeiros que a gente vai unificar. Então, você não vai unificar o marketing com TI com o jurídico. Não, vamos pegar 2 de TI. Além de 2 de TI, vamos pegar a mesma tecnologia. Você pega os passos que são mais fáceis, por quê? Porque você acelera o compartilhamento. Porque vai ser mais fácil tirar uma pessoa de um time e colocar no outro para ter um aumento de carga momentâneo quando você precisar. Então, vamos pegar esses 2 fluxos que são parecidos e vamos colocar eles juntos. O que a gente faz? Unifica a gestão visual. Porque aí você já começa a fazer um perceber o trabalho do outro. E a gente também pode já compartilhar as filas. Você já começa a fazer aprender um pouco do projeto do outro. Mesmo que seja num passo mais simples, talvez num passo de teste, de revisão, alguma coisa nesse sentido. E aí você já começa um time a dar ideia para o outro time. Poxa, vocês resolveram a parte de segurança dessa forma? A gente fez dessa forma. E você começa a ter ganhos de compartilhamento ali já no primeiro cenário.
Só que, se você compartilhar filas, passos, você pode ter um ganho, um problema de controle das filas, controle do aumento ali de carga dentro do processo. Então, a gente precisa usar limites de WIP. Os limites de WIP vêm lá do Lean, do Kanban, da ideia de fluxo. É obrigatório que você já saiba usar limites de WIP. Se você não usar limites de WIP e tentar fazer fluxo unificado, você só vai aumentar o problema da sua organização, porque você vai fazer isso perdendo o controle. Então, primeira coisa, precisamos ter os limites de WIP. Então, eu vou trazer os limites de WIP que as duas equipes já sabiam e vou trazer para cá, posso até somar, sem problema nenhum. Então, agora, o limite, em vez de ser 4 mais 4, agora 8, os dois aqui somados. Só que uma iniciativa é diferente da outra, por algum detalhe, pode ser o próprio entendimento do sistema. Vamos supor que os dois sistemas são na mesma tecnologia, só que um sistema é da área de educação, o outro sistema é da área jurídica. A pessoa vai ter que aprender um pouquinho sobre aquele projeto. Então, você escolhe um fator de diferença para você unificar, e não tudo diferente. Tecnologia também, não sei. Não, escolhe poucos fatores de diferença para unificar. Então, as pessoas que trabalham no Projeto Azul vão continuar olhando para o Projeto Azul, as pessoas que estão trabalhando no Projeto Amarelo vão continuar olhando para o Projeto Amarelo. E, de repente, surge demanda só do Projeto Amarelo. Começa a crescer as demandas do Projeto Amarelo. Você fala, opa, preciso colocar mais pessoas no Projeto Amarelo. E aí você muda a carga de trabalho. Em vez de ser 4 para cada, você fala, eu quero 5 no amarelo e 3 no azul. Você ainda está com o limite de WIP lá em cima, e aqui você está fazendo a gestão da carga, ou da pressão em relação à iniciativa. E aí, quando terminou uma das atividades em azul, você vai puxar agora uma em amarelo. Só que você puxou em um amarelo na equipe que não conhece do Projeto Amarelo. Então, agora vamos falar do compartilhamento de conhecimento. Então, vamos trazer as pessoas, né? Essas pessoas só conheciam o Projeto Amarelo e essas só conheciam o Projeto Azul. Como eu já mencionei para vocês, o compartilhamento que acontece dos passos do fluxo já vai ajudando esse compartilhamento, mas ainda não é o suficiente. E a gente vai fazer o Move People Around, mover pessoas entre times, lá do XP. Eu vou pegar uma pessoa do azul, levar para lá, uma pessoa do amarelo, trazer para cá, para que essa do amarelo possa fazer essa atividade. E vou fazer o pair programming. Então, esses dois vão trabalhar juntos numa atividade do amarelo. O que vai acontecer com o cara que é azul? Agora ele conhece 2 projetos. Óbvio que não vai ser na primeira. Você vai fazendo isso cada vez mais, porque como agora ele pertence a esse time, ele vai fazer isso várias vezes. Daqui a pouco ele aprendeu o amarelo. Você vai acelerar o processo que o Samuel falou de performance. Quando ele trocar entre os times, ele está entrando numa equipe nova. Você voltou para a formação. Só que você vai acelerar o processo com o uso de técnicas de compartilhamento de conhecimento. E num time que começa a se acostumar o tempo inteiro a fazer o compartilhamento. Um time que está o tempo inteiro trocando pessoas entre times. Então, toda vez que chega uma pessoa nova, oba, gente nova. Igual aconteceu mês passado, igual aconteceu. Então, esse time já está acostumado a fazer isso. Você vai acelerando o processo de formação. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, aquele cara que era azul se torna cinza, porque ele está conhecendo 2 projetos, de acordo com o tempo. E vai ter em algum momento que esse também, que conhece o sol amarelo, vai conhecer os 2 projetos. E aí você vai evoluindo esse processo aos poucos. De quanto em quanto tempo a gente faz essa troca de pessoas entre time? A gente faz isso sistematicamente, mesmo sem precisar mexer na carga. A gente faz isso todo mês, a gente escolhe uma pessoa que está há muito tempo num time, para colocar em outro time. E aí o Samuel falou o caso lá do cara, vamos mexer nesse dev sênior aqui? Excelentes oportunidades de você mexer em formação. Porque você ainda tem aquele cara aqui no outro projeto, ele pode salvar o time se for necessário, ao invés desse move people around ser feito pelo mercado. Porque você nunca tirou ele do projeto, ele está desmotivado e começa a procurar emprego. E aí o mover as pessoas não está sendo entre times, está sendo entre empresas. E é isso que a gente está sofrendo. E por isso que a gente tinha um turnover baixo. A gente estava sempre dando desafios novos para o pessoal dentro do time. Só que aí você começou a fazer isso com vários times, com vários projetos, várias iniciativas. Por quê? Aquele cenário era o iniciozinho. Só que você está fazendo isso há um tempão já. E aí você passou já uns 6 meses, 1 ano, e você está fazendo essa troca, esse compartilhamento, e assim vai.
Se você não compartilhar o conhecimento, você vai continuar tendo cada um na sua cor. Você vai continuar tendo heróis, que só conhecem aquilo e que você depende daquelas pessoas para fazer aquele trabalho. E a gente não quer voltar no mesmo problema. Qual que é o mesmo problema anterior? Eu não quero, eu estou falando o tempo inteiro não, tá, gente? Não faça isso. Reorganizar as pessoas em times de novo, na corzinha que eles só conhecem, mantendo eles só trabalhando no mesmo projeto, sem compartilhar conhecimento. Então, a essência é o compartilhamento. Compartilhar conhecimento o tempo inteiro. Então, a gente não quer fazer isso aqui. Por quê? Porque, com o tempo, a gente vai começar a ter cada vez mais pessoas que conhecem mais de um projeto. Você ainda pode ter especialistas, você não está obrigando todo mundo a conhecer de tudo. Você ainda tem o cara que só conhece o azul, outro que só conhece o verde, e assim vai. Você pode continuar tendo especialistas. Como eu mostrei lá no real da Objective lá do passado. Ainda tinha grupos pensando só num único projeto, e assim vai. Então, você vai fazendo isso de forma gradativa. Você vai evoluindo o seu ambiente. E você ainda tem uma visão de time. Time 1, time 2, time 3, você ainda tem a visão do grupo, das pessoas se ajudando. Talvez um time é melhor em parte de qualidade, talvez o outro em visual, talvez o outro em entendimento de negócio. Você ainda vai ter essas coisas acontecendo. E você ainda vai valorizar isso dentro dos times. E aí, qual que é o próximo passo, então? Se o próximo passo não é reorganizar as pessoas, o próximo passo é reorganizar o trabalho. Então, o próximo passo é eu juntar os trabalhos iguais, mas mantendo os times. E aí, então, eu posso compartilhar todas as filas. Eu não tenho mais uma ou outra fila compartilhada. Todas as filas são compartilhadas, porque eu passei a compartilhar todo o trabalho e aí reorganizei o trabalho visualmente para as pessoas entenderem. E aí, uma pessoa está trabalhando aqui, a outra está trabalhando ali, e um cara está trabalhando lá no outro do verde. Eu ainda tenho a visão de time, porque eu ainda vou pensar no crescimento dos profissionais, na avaliação das pessoas, eu ainda vou proporcionar um ambiente onde ele vai de aprendizado crescendo, onde as pessoas se ajudam e assim vai. Você ainda vai valorizar o performing ali do grupo. Só que quando você chega nesse nível, você está fazendo uma gestão por serviço. O Kanban fala bastante de gestão por serviço e muitas vezes a gente não consegue entender muito bem. Isso é uma das formas da gente fazer gestão por serviço. A gente está desvinculando o trabalho das pessoas e concentrando um pouco mais no serviço, propriamente dito. Então, isso é o que a gente chama de fluxo unificado. A gente tem uma atenção ao fluxo, as filas compartilhadas, gestão de carga, compartilhamento de conhecimento e automação para ajudar todo esse processo. Então, a gente vai escalar com mais equilíbrio entre demanda e capacidade, porque você vai poder mudar a carga de forma estratégica mais fácil e resolver as necessidades da empresa. A colaboração vai ser muito maior entre os times, o compartilhamento de conhecimento alto e uma mudança dinâmica de prioridades. Você ganhou uma elasticidade dentro do seu time de mudanças estratégicas. É isso sobre o fluxo unificado. Fica aqui para vocês um QR Code de desconto dos treinamentos de fluxo unificado. Eu dou os treinamentos na Synergic, que é parceira da Objective e da Thaler, reconhecendo a criação dos dois, um método que foi criado aqui no Brasil, e convido vocês a fazerem os treinamentos e a gente se aprofundar cada vez mais e entender mais como que a gente resolve esses diferentes problemas. Os treinamentos são excelentes no bate-papo, o pessoal provocando. Mas como que eu resolvo tal coisa, gente? Foi assim em tal empresa, foi assim em tal empresa, foi assim em tal empresa. Porque a gente vai resolvendo para chegar nesse tipo de situação. E vem perguntas dos mais diferentes. Carga cognitiva. Vamos entender o que é a carga cognitiva e eu vou mostrar para vocês que fluxo unificado aumenta a sua carga cognitiva boa. E o limite de WIP controla a sua carga cognitiva ruim. Você vai melhorando os padrões e compartilhando padrões. Beleza? É isso. Perguntas? Já vamos lá para a pergunta aqui.
Ô Pedro, eu tenho duas curiosidades muito grandes aí. Que tipo de contrato que você assinava com as empresas clientes? Era o quê? Data fixa, escopo fixo, custo fixo, essas coisas, né? Ou o que era variável aí? E segundo, o que seria um tamanho de projeto pequeno que fluía junto com os grandes, se não tinha um risco maior desse job rotation nos projetos pequenos? Legal. Primeiro sobre os contratos. E aí, falando da história tanto da Objective quanto da Thaler, os primeiros contratos eram pessoas, porque é o que o pessoal está acostumado. Ou do escopo. Ó, eu tenho esse escopo, quando você vai me entregar? Ou eu quero essa quantidade de pessoas, e quando que você me entrega? Depois, com o tempo, trabalhando bastante com métricas e melhorando essa visão de entendendo qual que é a produtividade do time, assim você vai começando a mudar o discurso para a produtividade que você está tendo de entrega, ao invés de pessoas. O do escopo era o mais fácil puxar para isso, porque você detalhava, ó, eu vou te entregar tanto de escopo pelo tempo, então chega nisso. Em algum momento você vai ter que chegar nisso. Quantas demandas eu estou te entregando por unidade de tempo? E eu vou manter essa produtividade para você, mesmo trocando o time. Aí outra coisa que precisa para isso, o seu ponto de contato não é o time inteiro, porque senão você não pode trocar. Seu ponto de contato são 2, 3 pessoas com essa empresa, que aí as outras pessoas não têm a visibilidade e você vai fazendo as trocas e tudo mais. Então, isso a gente começou no problema das pessoas e depois foi resolvendo falando de produção. Sua segunda pergunta? Tamanho do projeto, legal. Aqui era quando a gente entrou no fluxo unificado, era a melhor forma da gente poder trabalhar com diferentes tamanhos de projeto, porque o grande problema é quando você tem diferentes tamanhos. Porque se todos os projetos forem de 3 meses, está fácil, né? Esse time faz 3 meses, depois 3 meses, depois 3 meses. Esse time aqui faz 6 meses, depois 6 meses, e assim vai. O problema é quando você tem vários projetos de tamanhos diferentes, terminando em momentos diferentes. Então, a gente fazia entrada e saída de projeto aqui muito mais fácil. Por quê? Porque o time aprendia a compartilhar conhecimento, começava um projeto, você já ensinava um time ali no início, depois, com o tempo, ia vindo mais pessoas, ia vindo outros. Então, você podia aumentar e diminuir o tamanho dos projetos muito mais fácil. Então, esse era o menor dos problemas. Na verdade, foi o maior benefício a gente ter diferentes tamanhos de projeto. Só que, no quadro que eu mostrei para vocês, eram as atividades mais menores. Então, você tem um projeto que está lá no seu upstream, no seu detalhamento, que você vai criar o backlog, você quebra em tamanhos padronizados entre as diferentes iniciativas para você conseguir fazer o fluxo unificado acontecer. O da Objective, a gente mantinha as atividades de 1 a 3 dias. As atividades que estavam ali no quadro eram de 1 a 3 dias. Então, quando mudava a estratégia, levava no máximo 3 dias para a gente reorganizar a estratégia inteira, porque a gente quebrava em tarefas bem pequenas. Então, esse era o grande lance, a quebra em tarefas pequenas. Mais uma pergunta aqui. Boa, valeu. Parabéns aí pelo material, show de bola mesmo. Eu acho que a maneira como a Objective e a Thaler conduzem, né, preserva uma certa pureza muito bonita e muito inspiradora de ver o fluxo unificado acontecendo. 2 perguntinhas em uma só, tá? A primeira é como é que está a adoção por outras empresas, né, fora da Objective e da Thaler, e se vocês já identificaram algum uso deturpado da abordagem, principalmente na questão da rotação. Por exemplo, pessoas utilizarem a dinâmica de rotação muito mais, as empresas utilizarem a dinâmica de rotação muito mais por uma questão de aumento de margem, por exemplo, né? Vende um sênior, usa um júnior e aumenta a margem ali, etc. Vocês já identificaram esse tipo de padrão em empresas tentando utilizar o fluxo? Legal. A gente volta e meia a gente tem alguma resistência dentro desse processo. Uma das resistências que podem surgir, por exemplo, é a galera que não gosta de trabalhar em par. Isso é uma das resistências que tem a ver com o que você está falando, porque a gente não tem só da empresa, como tem dos profissionais. E é o mais importante quando tem o do profissional, que a gente precisa entender. Porque o da empresa também é do profissional, só que é do cara da gestão. E o cara da gestão a gente consegue, com os argumentos de produtividade, resolver. A gente vai na parte da métrica e fala, cara, ó, isso vai funcionar. Só que na hora que a gente começa a aplicar, tem algumas resistências das técnicas. Aí a gente vai tentando fazer técnicas diferentes. Talvez um job rotation, uma mudança de pessoas entre um time e outro, também gere resistência. A gente já enfrentou isso nas empresas. Como assim eu vou perder esse cara? Eu contratei ele, eu entrevistei ele tem que ficar na minha equipe. Tá, calma aí, então troca outro. A gente vai tentando, aos poucos, a gente tenta trocar primeiro as pessoas que estão há mais tempo no time para gerar novos desafios. Mas isso é discutível e a gente vai adaptando dentro do processo. Aí são resistências normais com qualquer tipo de metodologia que a gente vai enfrentando.
A outra foi cada vez mais surgem novas empresas falando, e o que acontece que é muito engraçado. Algumas empresas chegam para a gente e falam assim, cara, eu já faço algo bem parecido com isso. A gente percebe que isso é um padrão. O grande lance que a gente está colocando o fluxo unificado e ensinando não é o fato de você ter esse padrão. Esse padrão já pode estar existindo dentro da sua empresa. Quais as técnicas que você vai fazer isso para fazer isso funcionar da melhor forma possível. Esse é o grande lance. E aí, o que a gente percebe de legal nas adoções é que, muitas vezes, as pessoas aprendem fluxo unificado e falam, cara, eu vou pegar essa técnica, essa outra e colocar na minha empresa. Você já está ganhando. E tem muita técnica boa, por quê? Porque a gente tem um histórico de muita experimentação, de muito teste fazendo isso que a gente está fazendo. Alguma do online? Não? Beleza. Não, acho que era isso. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Excelente palestra. Então...